vamos nessa! Vamos falar agora do princípio da anterioridade anual, ou anterioridade do exercício financeiro, que diz o seguinte: em caso de criação ou aumento de tributo, se deve a criação ou aumento de tributo apenas ter eficácia a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte. Ou seja, se eu aumento o ITR no dia 30 de janeiro de 2014, ele só tem realmente vigência e aplicabilidade, esse aumento, no dia 1º de janeiro de 2015. Então, se eu aumento ele 30 de janeiro de 2014, ele observa a anterioridade do exercício financeiro, então só pode ter aplicação em 1º de janeiro de 2015. Esta é a regra. Agora veja o seguinte: existem as exceções. E as exceções são bem cobradas e você vai estudar isso a partir de agora. Sempre lembrando que o Supremo já disse que a anterioridade do exercício financeiro decorre de direito e garantia individual do contribuinte, por isto é uma cláusula pétrea. Vamos nessa? Vamos lá. Veja o seguinte. É a proibição, a anterioridade, né? É a proibição do poder estatal fiscal cobrar tributos no mesmo exercício em que tenha sido publicada a lei que tenha instituído ou majorar o tributo. A interpretação mais adequada desse princípio é que a norma jurídica criadora ou majoradora do tributo apenas irá incidir sobre fatos jurídicos ocorridos no exercício financeiro subsequente à da sua publicação. Então, vamos ver o caso do IPVA. Aumentou no dia 30 de maio de 2013. Se ele aumentou no dia 30 de maio de 2013, só pode ter aplicabilidade esse aumento a partir de 1º de janeiro de 2014. Isto é o que significa anterioridade tributária, ou anterioridade anual. Veja que no Brasil, conforme dispõe a Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro 4.320/64, o exercício financeiro é o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, coincidindo perfeitamente com o ano civil. Nesse sentido, a interpretação dominante na doutrina a respeito da anterioridade é que a lei criadora ou majoradora do tributo entre em vigor no dia da sua publicação, mas sua eficácia é apenas com a observância do prazo constitucional. Isso é, naquele exemplo que eu falei, 30 de maio de 2013, houve um aumento de IPVA. Entra em vigor a lei, mas só tem eficácia a partir de 1º de janeiro de 2014. Esse é o entendimento da doutrina dominante. Agora, veja que a aplicabilidade, e isso que é importante, é só a partir do dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte, ou seja, somente a partir de 1º de janeiro de 2014. Ok? Ok. Vamos lá. Veja aí o exemplo do nosso querido ITR. Se uma lei majorar o ITR em 30 de abril de 2009, só poderá produzir efeitos jurídicos a partir de 1º de janeiro de 2010. Ou seja, a lei entra em vigor no dia 30 de abril de 2009, mas só tem eficácia jurídica a partir de 1º de janeiro de 2010. Ok? Vamos lá. Veja aqui algumas exceções ao princípio da anterioridade anual. Quais são essas exceções? São aqueles tributos extrafiscais que você já conhece. Então vamos lá. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF. Todos esses são exceções à anterioridade anual. Aí ingressa também o imposto extraordinário de guerra. Claro, se ele é um imposto que tem como causa a guerra ou a iminência de guerra, não pode esperar até 1º de janeiro do exercício financeiro, subsequente. Por que não pode esperar? Porque se esperar, a guerra já acabou, o Brasil já perdeu essa guerra, e o dinheiro tem como causa a guerra ou a iminência da guerra. Então, o imposto extraordinário de guerra também é exceção à anterioridade anual. Temos também o empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra
externa. É o empréstimo compulsório disposto no artigo 148, inciso 1 da Constituição. Temos também, como exceção, as contribuições da Seguridade Social. As contribuições da Seguridade Social apenas necessitam observar o princípio da noventena. Elas não observam a anterioridade anual. Temos também, como exceções, mas aí tem uma particularidade, que é no caso de redução e no caso de restabelecimento da alíquota, obedecendo o limite. Que, por exemplo, que são a CID combustíveis e o ICMS combustíveis. Veja que nesse caso aí, da CID combustíveis e do ICMS combustíveis, a exceção à anterioridade anual é apenas no momento do restabelecimento das alíquotas. Então, exceções: imposto de importação, imposto de exportação, IOF, IPI, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório, que tenha como fundamento calamidade pública ou iminência de guerra externa ou sua iminência. Temos também como exceção as contribuições para a Seguridade Social. Temos também como exceção, no caso de restabelecimento de alíquotas, a CID combustíveis e também o ICMS combustíveis. Ok? Então vamos dando sequência aí. Veja que duas exceções aí, também a aplicação da regra da anterioridade anual é o ICMS incidente sobre combustíveis e a CID combustíveis. Só que nesse caso aí é apenas no caso de restabelecimento, né? No caso, quando a alíquota é restabelecida, é reduzida e restabelecida. Então veja, com efeito, nesses dois últimos casos, criados pela Emenda Constitucional 33 de 2001, deve-se afirmar que a interpretação mais concetânea, ou seja, em conformidade com as normas jurídicas constitucionais e com a jurisprudência do STF, é que o Poder Executivo poderá reduzir e restabelecer a alíquota do ICMS combustíveis e da CID combustíveis, mas não poderá ultrapassar o teto da alíquota prevista anteriormente à redução, e que não se deve observar o princípio da anterioridade. No momento desse restabelecimento, mas sempre obedecendo o teto. Ok? Qual é esse teto? Por exemplo, a CID combustíveis tinha a alíquota de 15%. Foi reduzida para 5%. No caso de restabelecimento, eu tenho que observar esse teto de 15%, que era a alíquota originária. E no caso desse restabelecimento, que eu não observo a anterioridade. Em outras palavras, se ela tinha a alíquota fixada em 15 e já aumenta para 20, aí tem que observar. Veja que aí no caso apenas de redução e restabelecimento, obedecido àquele teto inicial. Veja que anota-se também que o princípio da anterioridade é garantia individual do contribuinte e, portanto, cláusula pétrea, não podendo ser alterado nem pelo poder constituinte derivado. Assim, a anterioridade tributária é a limitação material ao poder constituinte derivado. É um direito e garantia individual do próprio indivíduo. Né? Antes de olhar para as questões, eu também quero chamar a atenção de vocês de uma jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Percebam vocês que o prazo para pagamento, o prazo para recolhimento do tributo não se equipara a um aumento de tributo. Por isso que, se for alterado o prazo para pagamento do tributo, não se aplica a anterioridade tributária. Então perceba, em caso de alteração do prazo para pagamento do tributo, o STF entende que não se aplica anterioridade tributária, uma vez que, em caso de modificação do prazo para recolhimento, isto não equivale a um aumento de tributo. Ok? Então vamos para as questões. Concurso aí de juiz federal do TRF da primeira região. Atendendo, e essa decisão aí é importante, né? Serve para você consolidar aí esse entendimento de uma decisão do Supremo. Atendendo ao princípio da anterioridade do exercício, a publicação no Diário Oficial da Lei Instituidora de Imposto, no dia 31 de dezembro, sábado,
apesar de sua circulação dar-se apenas na segunda-feira. Então ele pergunta se eu publicar uma lei no dia 31 de dezembro, né, essa lei tem validade, ou seja, ela observa a anterioridade se começar a ser cobrado em 1º de janeiro do próximo exercício? A resposta é positiva. Isso já aconteceu na prática? Já aconteceu. E o Supremo entendeu que, nesse caso, é possível, sim, em caso de lei institutora do imposto no dia 31 de dezembro, mesmo a circulação dando-se na segunda-feira, está obedecida à anterioridade. Então, é realmente certa, pois vale a data da publicação. O Supremo entendeu que vale a data da publicação e não da circulação do jornal. A questão foi correta de acordo com a jurisprudência do Supremo. Outra questão. A edição pela União de uma norma modificadora alterando o prazo para recolhimento de determinada obrigação tributária deve respeitar o princípio da anterioridade. Questão falsa. Eu acabei de falar. Alterar prazo de recolhimento do tributo não equivale a aumento de tributo. Se eu altero o prazo para pagamento e isso não equivale a aumento de tributo, o que é que acontece? Não é necessário observar a anterioridade, não deve respeitar a anterioridade. Por isso a questão é falsa. Questão falsa. Outra questão. O imposto sobre operações financeiras, o IOF, submete-se ao princípio da anterioridade anual. Falso. Você viu que o IOF, junto com o imposto de importação, junto com o imposto de exportação, junto com o IPI, junto com o imposto extraordinário de guerra, junto com o empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra externa, junto com a contribuição para a Seguridade Social, junto com a redução e restabelecimento da CID combustíveis e do ICMS combustíveis, são exceções à anterioridade anual. Por isso, o item é falso. Próxima questão. A União pode criar empréstimos compulsórios visando investimentos públicos de caráter urgente de relevante interesse nacional, mas está impedida de cobrar tais tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu. Ou seja, essa questão está certíssima, porque a exceção à anterioridade é do empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra externa. No que tange ao empréstimo compulsório disciplinado no artigo 148, inciso 2, e estudamos isso quando tratávamos do empréstimo compulsório, o empréstimo compulsório de relevante interesse, que tenha como fundamento relevante interesse nacional, esse empréstimo compulsório do artigo 148.2 deve observar a anterioridade. Se ele deve observar a anterioridade, a questão aí, está verdadeira, porque ele está dizendo, mas está impedido de cobrar tais tributos no mesmo exercício financeiro. Em outras palavras, ele está dizendo que o empréstimo compulsório para investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional deve respeitar a anterioridade tributária. Então, questão corretíssima. Ok? Então, preste atenção. Empréstimo compulsório para a calamidade pública ou para a guerra externa não necessita observar a anterioridade, nem anual, nem nonagesimal. Mas o empréstimo compulsório para investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional deve respeitar a anterioridade. Um forte abraço.